Olá, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Chiru Vargas. É uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez para poder estar juntamente com você, examinando e estudando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos fazendo uma série de estudos a respeito dos dons do Espírito, né? E hoje nós vamos estar falando um pouco em relação ao dom de capacidade de interpretar línguas, né? E eu queria que você entendesse, querido, que esse dom de interpretação de línguas, ele é um dom que ele está completamente ligado com o dom de variedades de línguas. Então, quando a pessoa ela recebe o batismo do Espírito Santo, ela é batizada e ela começa a falar em novas línguas e ela tem a variedade de línguas, essa pessoa ela precisa com certeza buscar o dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque como foi falado no vídeo anterior, né, aquele que fala em línguas, ele fala em mistérios, ele está falando diretamente com Deus. Então, quando eu falo em línguas, eu estou falando diretamente com Deus, mas, porém, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz que que quem está na sua volta não está entendendo nada. Por quê? Porque é uma língua, é um mistério entre a pessoa e Deus. Então, quando eu falo em línguas, eu falo com Deus. E quando esse dom de capacitação, de interpretação de línguas, ele vem sobre uma pessoa, ele vai dar, como já está dizendo, a capacidade para que essas línguas elas sejam interpretadas. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala no versículo 10, ele diz: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedades de línguas, e há outro variedade e ainda há outro interpretação de línguas. O que é o dom de interpretação de línguas? Já está dizendo, vai interpretar aquelas línguas que estão sendo faladas naquele local. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele deixa uma série de orientações quando uma pessoa está falando em línguas estranhas na igreja. Paulo diz ali que é uma edificação pessoal da pessoa, então não é bom que mais de dois ou três falem, né, de qualquer maneira, porque a Bíblia diz que tudo é com decência e ordem. Mas Paulo diz também que se estão várias pessoas falando em línguas estranhas ali, é bom que haja quem interprete. Porque às vezes no meio daquelas línguas que estão sendo faladas ali, há uma mensagem de Deus para a igreja. Há uma mensagem de Deus para determinada pessoa. E quando há quem a interprete, aquela mensagem ela vai ser entregada. Então, o dom de interpretação de línguas, ele já está ligado ao dom de variedades de línguas. A pessoa precisa tê-lo. A pessoa precisa buscar o dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque já não vai ser uma edificação pessoal apenas. Vai ser uma edificação para a igreja. A gente não está falando então de uma interpretação individual. A gente está falando de uma abrangência para a igreja. Quando alguém falar em línguas estranhas na igreja, o apóstolo Paulo diz: haja quem interprete aquelas línguas, para que mais pessoas elas sejam abençoadas. Então Paulo aqui ele é bem claro, né, queridos, que esse dom ele é essencial na vida do cristão. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ali num lugar, num determinado ambiente, onde várias pessoas estão falando em mistérios com Deus. E eu já passei por situações que nem essas, e a gente fala, né, como se nós estivéssemos como um peixe fora d'água, a gente não sabe o que a gente está fazendo ali. Por quê? Porque as pessoas estão falando coisas que nós não entendemos, estão falando em mistérios, mas quando o dom de interpretação de línguas ele vem, ele começa a se movimentar, ele começa a agir naquelas pessoas que têm esse dom, então o Senhor começa a dar naquelas línguas ali a interpretação
e vem palavras para a igreja, vem palavras para as pessoas. É mais ou menos como se um pregador americano, né, que não fala a nossa língua, ele vem aqui no Brasil e ele vai precisar de um intérprete para interpretar o que ele está falando. Por quê? Porque senão ele vai falar na sua língua nativa e nós não vamos entender. Então ele precisa de um intérprete. É isso que se faz. É que nem um brasileiro que vai pregar nos Estados Unidos. Se ele não falar a língua inglesa, ele vai precisar de um intérprete americano para poder ministrar lá, porque senão os americanos não vão entender o que ele está falando. Então, a questão das línguas estranhas, queridos, é a mesma coisa. Precisa haver quem interprete essas línguas, exceto quando você está falando em mistérios com Deus, orando você e Deus, quando é um momento seu de intimidade, de busca, de consagração, né? Quando você está lá na sua casa, você começa a orar no Espírito, você começa a falar em línguas, ali é uma edificação sua com Deus, é um canal que está sendo aberto entre você e Deus, porque aquele que fala em mistérios fala diretamente com Deus. Ele não está falando com os homens, ele não está falando com os anjos, nem mesmo Satanás está entendendo o que está acontecendo naquele momento ali, naquele ambiente. Já na igreja é a mesma coisa. Na igreja nós temos o costume de falar em línguas estranhas, né? A gente fala em línguas estranhas. A gente está se edificando a nós, não edificando quem está na nossa volta. É por isso, queridos, que Paulo ele dá várias orientações no sentido da gente ter um controle sobre isso, para que não haja escândalos, né? Para que não haja excessos demais. Sabe, queridos, eu não gosto de criticar ministérios, a gente não tem que criticar igrejas, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sabe? Mas eu já fui em determinados lugares aonde era uma gritaria, era uma falação de línguas estranhas, eu digo para você, não edificou nada na minha vida. Agora, se está acontecendo aquilo ali e tem quem interprete, né? E o Senhor está entregando uma mensagem para a igreja, aí é diferente. Aí nós vamos ser edificados. O corpo de Cristo vai ser edificado. Então que isso fique bem claro na sua vida. O dom de interpretação de línguas, ele caminha junto com o dom de variedades de línguas. E se você tem esse dom na sua vida de variedades de línguas, busque também o dom de interpretação. Busque esse dom para que você possa interpretar o que está sendo falado ali. Os mistérios que Deus está querendo revelar ali naquela mensagem, ali naquela língua estranha. Busque esse dom. Tem pessoas que querem o dom de cura, tem pessoas que querem o dom de operação de milagres, tem pessoas que querem o dom da profecia, mas não querem o dom da interpretação de línguas. E esse dom é extremamente importante para nós, para o cristão. Todos os dons têm a sua importância, queridos, todos eles. Eu costumo dizer que, para mim, no meu ponto de vista, todos os dons são iguais. Nós precisamos buscar todos eles, né? Mas a questão do dom da interpretação de línguas precisa ter na igreja. As pessoas precisam buscar, para que a gente não venha viver uma questão apenas emocional dentro da igreja. Todo mundo falando em línguas e ninguém entendendo nada. Não. Que tenha pessoas que falem em línguas estranhas, mas que também tenham aquelas que interpretem essas línguas estranhas. E isso só é possível através do dom de interpretação de línguas. Então eu posso estar lá na igreja orando em línguas estranhas, e ali talvez naquela fala minha de línguas estranhas, o Senhor está dando uma mensagem para determinada pessoa, ou o Senhor está dando uma mensagem para a igreja. Então, se ninguém tem o dom de interpretação de línguas, aquela mensagem ela vai passar despercebida. Mas se alguém tem o dom de interpretação de línguas, quando eu estou ali orando em línguas, o que vai acontecer? Alguém vai ouvir aquilo ali e ela, olha, isso aqui é incrível, porque tem pessoas que quando elas interpretam na língua dela. A pessoa está falando em línguas estranhas, mas ela está ouvindo a língua original dela, nativa dela. E o Senhor está falando às vezes ali, olha,
Eu quero que a igreja se arrependa de tal coisa. Eu quero que a igreja se santifique. Eu quero que a igreja mude tal coisa. Eu quero que a igreja busque mais a minha presença. Você está vendo, meu irmão? Você está vendo, minha irmã? Como é de extrema importância o dom da interpretação de línguas? Então, a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo é que nós possamos buscar com intensidade esse dom, para que nós possamos servir o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, da melhor maneira e com excelência. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe sua vida, que Ele abençoe seu ministério e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu gostaria que você compartilhasse este link, que você desse um like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, nos ajude a abençoar mais pessoas em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.